Lá no final dos anos 50 do século XX, o filósofo João Cruz Costa, num belo trabalho, hoje quase que esquecido, Contribuição à História das Ideias no Brasil, sempre disse o seguinte: olha, nós temos a nossa própria história das ideias. E ele se reportava desde o processo independentista, por exemplo, e ia percorrendo várias interpretações do Brasil, né? Até chegar, ele publicou o livro no final dos anos 50 do século passado, momento inclusive de grande euforia, momento do auge do desenvolvimentismo. E por que eu estou dizendo isso? Nós temos sempre a mania de tentar trabalhar aqui o Brasil com ideias reflexas, né? Como se o Brasil fosse o extremo ocidente. As notícias demoram muito para chegar, então o que era velho na Europa ou nos Estados Unidos chega no Brasil como se fosse uma coisa nova, né? Isso é terrível, faz muito mal ao país. Por exemplo, o nosso autoritarismo, nós temos a própria história do autoritarismo no Brasil, seu próprio caminho autoritário, né? Nós podemos dizer que o autoritarismo republicano nasce com quem? Provavelmente com Alberto Torres, né? E segue depois todo o percurso, passa por Oliveira Viana e por aí vai, né? E há todo um pensamento autoritário que marca, por exemplo, a Revolução de 30, o castilismo, as reformas através do aparelho de Estado, o fortalecimento do poder central, a desqualificação do poder legislativo e etc, etc, etc. Então nós temos um processo muito particular, muito próprio. A grande questão é que duas correntes de pensamento filosófico, no campo econômico, no campo político, super importante, elas chegam ao Brasil e elas são assimiladas de uma forma muito estranha. Eu sempre digo que é necessário, sem dar uma de Policarpo Quaresma, lá do Triste Fim do Policarpo Quaresma do Lima Barreto, sem dar uma de Policarpo Quaresma, mas é necessário pensar o Brasil em português. É interessante comparar o liberalismo e o marxismo e a dificuldade que essas duas formas, essas duas visões de mundo têm sobre o Brasil e como são absolutamente equivocadas e não contribuem, na minha leitura, para nós avançarmos frente às principais contradições que o país vive. O liberalismo, evidentemente, tem questões extremamente importantes e contemporâneas do liberalismo, mas sempre teve uma leitura, os liberais, produzidas, esse liberalismo na Inglaterra e depois, em certo momento, nos Estados Unidos, de fazer uma leitura mecânica. O que era bom lá deveria ser bom aqui. O que não é rigorosamente verdadeiro. Porque, por exemplo, a nossa comparação com os Estados Unidos, nós temos uma formação histórica totalmente diferente dos Estados Unidos. A formação histórica do Brasil tem uma série de particularidades que não teve nos Estados Unidos. O Estado, por exemplo. Para nós, o Estado é indispensável para o desenvolvimento econômico. O momento no século XX que o Brasil mais cresceu, entre 1930 e 1980, o papel central foi o papel do Estado. O Estado realizou um papel que a iniciativa privada não fez. Né? Por exemplo, na infraestrutura, né? Nas indústrias de base, etc, etc. Vocês sabem tudo que nós já comentamos em vários encontros, diferentemente do caso norte-americano, que o Estado não teve esse papel indutor do desenvolvimento como teve aqui no Brasil. Então, ter a mesma leitura liberal nos Estados Unidos, trazê-la para o Brasil, a mesma interpretação, choca-se com a nossa realidade, com a nossa especificidade de um país dependente, ao contrário de um país desenvolvido, né, com as nossas questões nacionais, que são complexas, não resolvidas, com o nosso território, a nossa formação religiosa, de classes, étnica, há uma série de particularidades que dão ao Brasil uma configuração que não é a mesma configuração que eles têm nos Estados Unidos. E os nossos liberais queriam sempre fazer aplicações imediatas, tantas e tantas vezes. Lembraram Eugênio Goudin, por exemplo, lembra da história? Passando por outros, até chegar mais recentemente à escola de Chicago, né? E todas essas leituras mecânicas, inclusive agora, com a política desenvolvida no governo Jair Bolsonaro pelo Paulo Guedes, que é uma leitura mecânica que não tem nada a ver com as questões centrais colocadas hoje no Brasil. O marxismo também, né, parece que a Guerra Fria não acabou, né? A impressão é que o Muro de Berlim não caiu, que não existiu, dia 9 de novembro de 89. Porque muito da leitura do marxismo aqui, ou o marxismo um pouco científico, como o marxismo vulgar, né, há uma incompreensão da realidade brasileira, da especificidade do Brasil, da nossa formação histórica, que tem particularidades, que não dá para se encaixar em modelos pré-concebidos, né? E isso tem sido um desencontro, desde a década de 20,
do século XX, passando pelos anos 30, 40, 50, em discussões, para quem trabalha na área de história, estudando a historiografia brasileira, a velha discussão do feudalismo, do semifeudalismo, das etapas da Revolução, né? Tudo isso era uma grande bobagem. Havia uma leitura absolutamente equivocada do Brasil, né? Faltava originalidade no pensamento, entender a nossa especificidade, que não era o que ocorria na Europa, muito menos o que ocorria na Rússia e depois, posteriormente, na União Soviética, quando surge a União Soviética já nos anos 20 do século passado. Então esse marxismo também se confrontava com a nossa realidade e tinha dificuldades de enfrentá-la, de dialogar com essa realidade, de transformá-la. Basta ver o fracasso do Partido Comunista no Brasil. E em tempos mais recentes, o marxismo acabou perdendo um pouco esse espaço, né? E acabou a sociologia americana ocupando esse espaço, uma sociologia que não tem como princípios basilares, ao menos, o marxismo, né? E essa sociologia americana começou a construir uma série de leituras que eram muito presentes nos Estados Unidos, trazendo aqui para o Brasil. E isso está muito... Quer dizer, o pensamento revolucionário deixou de ser, inclusive em certos momentos, nos momentos mais recentes, o marxismo passou a ser uma sociologia também importada dos Estados Unidos, né? O interessante em tudo isso é que tanto o marxismo e o liberalismo, para não ir a outras leituras de mundo, têm enorme dificuldade em compreender a nossa especificidade. E isso faz com que nós tenhamos dificuldade de conhecer para poder enfrentar a crise, transformar e o país sair desse atoleiro. No campo econômico isso é claro, né? Nós já tivemos um pensamento original econômico do Brasil, e foi no momento que o Brasil cresceu. Você pode dizer que o pensamento cepalino, da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, em Santiago, e o pensamento cepalino aqui se materializou especialmente num brilhante economista que é o Celso Furtado, essa leitura isso possibilitou, deu grande salto que o Brasil deu entre 1930, não tinha CEPAL ainda, eu sei, só depois da Segunda Guerra, mas entre 1930 até 1980, quando você buscou construir um pensamento nosso, que não fosse um reflexo direto do marxismo ou do liberalismo. A dificuldade que nós temos agora, já na final da segunda década do século XXI, década muito ruim para o Brasil. Uma das piores décadas, se você for puxar desde a República, de 1889 até hoje, que década é essa daqui? De péssimos resultados econômicos no campo social, de perda de presença no mundo, da importância econômica, da importância cultural. Nós temos que discutir uma hora a questão cultural e o desastre do governo Bolsonaro para a cultura, né? Coisas assim pavorosas e tal. Mas quando nós tivemos um pensamento original, nós nos destacamos. E hoje, né, no campo especialmente político, o que fazer? E no campo econômico, o que fazer? Temos essas dificuldades, quer dizer, pensar o Brasil em português, buscar nossa originalidade, fazer aquilo que em 1922 chamava de antropofagia cultural, né? Essa antropofagia econômica, essa antropofagia política, é isso que poderá permitir que nós consigamos, numa situação tão difícil como essa, encontrar uma saída, principalmente no momento de uma sociedade polarizada, com dificuldades de pensar, dificuldade de ouvir, né? Porque não só o pensamento é pobre, como não se ouve mais. Nós estamos num país de surdos, que ninguém ouve o outro. E, então nós temos dificuldade de construir uma leitura do Brasil, leituras no plural, e dificuldade de ouvir, debater essas leituras, e dificuldades ainda maiores de encontrar uma solução para a terrível crise que o país passa. Algo que, por exemplo, agora o Chile conseguiu. Nesses episódios dos últimos 2 meses, né, especialmente, e o Chile conseguiu, através de uma produto da rebelião das ruas, sim, mas um grande acordo político que abre uma solução para a pressão das ruas, legítima, por sinal, em relação a questões fundamentais, como educação, saúde, moradia, a questão do papel do Estado, e o Chile enfrentou a elite política e aponta um caminho, que vai ser a consulta popular em abril do ano que vem. Essa é a dificuldade que nós temos. Quer dizer, portanto, não é que é uma crise mundial, que é difícil encontrar uma solução, um acordo, um debate de ideias. Não é verdade, porque o Chile demonstrou, né, em tempos tão próximos, nesses dias, que é possível fazer isso. Então nós temos de passagem que aqui no Brasil, fiz um breve apanhado, muito rápido, muito sumário,
no campo do pensamento das ideias políticas, no campo do liberalismo, que teve enorme dificuldade de entender o Brasil até hoje, que tem uma leitura muito pobre, muito primária, que não tem reflexão, mas também no campo do marxismo, ou de um chamado, entre aspas, pensamento de esquerda, hoje maior do que o marxismo, né? Mas que mistura inclusive ideias muito antigas, do velho caudilismo, aquele caudilismo do processo independentista, especialmente da América Espanhola, né? Esse caudilismo está presente nesse pensamento, entre aspas, de esquerda, que ainda é presente e importante no Brasil. Então, enquanto nós não fizermos uma boa discussão política ideológica, uma boa leitura nacional do Brasil, pensando o Brasil em português, dificilmente nós encontraremos uma solução para a grave crise econômica que nós vivemos, para a grave crise política que vivemos. No campo político e econômico, temos de pensar o Brasil em português. Hoje nós fizemos, só lembrando, eu estava me esquecendo, uma live diferente, mais estrutural. Eu estou tentando, vocês estão percebendo, a gente não ficar muito submetido ao pequeno acontecimento que não tem relevância nenhuma, pequena fofoca, o boato, buscando análises um pouco mais estruturais. Então eu tenho insistido, vocês têm percebido nas 2 últimas semanas, nessa semana inclusive, já fizemos isso algumas vezes e hoje, buscando fazer uma análise um pouco mais profunda do que está acontecendo, quebrando um pouco com uma questão factual, que algumas vezes pode ser até necessária, mas não pode, às vezes, não passa de uma política de fofocas. E eu convido, como sempre, de hábito, a todos vocês que me acompanham pelo YouTube, que ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, se quiser fazer que eu faça, ative as notificações, porque avisa, que conforme nós estamos postando os nossos vídeos, além do que, tem lá a página dos comentários, coloca o like que vocês gostaram, tá bom? Até!